É isso aí, família Conexão Três Pontas. Agora sim, agora será que eu conseguirei ser ouvido? Acredito que sim. A gente tem aí um delay, que é um atrasozinho. Vamos acreditar com muita fé em Deus e em Padre Vitor que está tudo dando certo agora. Ah, agora sim, muito bom. Deixa eu dar só um gásinho aqui nesse microfone. Já tá no máximo. Então, isso. Gente, boa noite. Era para ser 8 horas, horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quase 9 horas. Mas é para mostrar pra gente que aquele ditado é a mais pura verdade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não é nunca na nossa hora. Gente, vocês estão estranhando que hoje é quarta-feira. O Pod Café Podcast é toda segunda-feira, 8h30, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E hoje, quarta-feira, por quê? Porque eu ligo pro Glauber Reis na segunda-feira e falo: cara, precisamos fazer o programa hoje. Ele falou assim: impossível, amigo. Estamos destruídos, moídos, cansados demais. Cansados do quê? Cansados de um baita espetáculo? De uma apresentação luxuosa, memorável, inesquecível e que ainda precisa ecoar muitas e muitas vezes para muitos lugares longe dessa aldeia global, pelos 4 cantos do globo. Não é nenhum exagero, porque pela rede mundial de computadores a gente consegue acessar tudo aquilo que a gente quer. Deixa eu começar a conversar com o Glauber Reis, lembrando que o programa hoje é sobre o Padre Vitor de Três Pontas, sobre essa peça maravilhosa. E, claro, a Artimanha aqui com a gente, junto com o Glauber Reis. E eu tenho algumas surpresas no programa de hoje. Deixa eu começar aqui já mudando a nossa tela aqui, que ficou uma tela muito bonitinha, que eu fiz com muito capricho. Isso! O que nós temos aqui, minha gente? Gente, olha só. As apresentações a gente já vai começar, mas eu preciso dizer que eu fui absurdamente invadido, tolhido, modificado por uma peça teatral que o Artimanha e o Glauber Reis são os grandes responsáveis. Talvez Três Pontas ainda não tenha a dimensão do quão talentosos são todos os atores que compõem o Artimanha. E eu já era fã do Glauber. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de arrastar o Glauber para o Conexão Três Pontas para ele ser colunista, para ele poder falar de teatro frequentemente. Glauber, seja bem-vindo. Imenso prazer. Temos muitos assuntos para falar hoje. Oi, Roger, boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando nessa live tão maravilhosa. Nossa, eu fico até constrangido diante de tantos elogios e estou impactado até agora com essa imagem aqui, viu, gente? Muito obrigado mesmo. E hoje a gente é mais que especial essa live porque tem tantos convidados, tem tanta gente aqui. Eu queria que viesse mais, viu, Roger? Mas o pessoal não tinha disponibilidade. Não, tá sensacional. E, gente, a gente vai ter que fazer hoje aqui um esquema de rodízio. O estúdio aqui hoje tá mais apertadinho que sardinha na lata, mas vai valer muito a pena a sua participação. Comece a mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 999754248. Ou também, se quiser, manda aí nos seus contatos do grupo aqui, Artimanha, dessa galera toda,
para a gente poder trocar uma ideia sobre esse grande espetáculo e sobre muita coisa que é o que eu tenho curiosidade de saber sobre essa peça. Glauber, antes da gente continuar, deixa eu apresentar dois atores que estão aqui com a gente. Um, inclusive, é o redator. Se apresente, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sou Samuel, eu sou tocador Tom de Souza na peça e isso é a base do texto da peça. E algo absurdamente emocionante para você também? Mas quando tipo assim, quando a gente escreve, a gente imagina a cena, mas quando vê no palco, é emocionante demais ver tudo acontecer. Ver a reação do público, de ver a história que a gente pensou com tanto carinho. Isso que ele está falando, gente, é tão verdade que, para quem não sabe, última sexta-feira, sábado e domingo, aconteceu as apresentações da peça. Sexta-feira foi uma pré-estreia e gente considerada sisuda, fechada, cara amarrada, como esse jornalista que vos fala. Cara, precisei de um balde ali para poder não molhar o piso do Centro Cultural. Espetacular. Deixa eu falar com essa moça também. Se apresente. Meu nome é Gemima, sou a Dona Mariana, né, nessa peça. E estamos aí animados para fazer as próximas sessões, né? Também muito satisfeitos com a sessão que passamos. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: todos os atores e atrizes, todos os papéis foram absurdamente marcantes. Mas, em relação ao teu caso, que em off eu brinquei com você que você também poderia ser chamada não apenas de Dona Mariana, mas de Dona Joana. Deixa eu trocar a tela aqui. Vou explicar por que é a Dona Joana. Porque a primeira vez que eu vi ela atuando como a Mariana na peça, sentada na cadeira, exatamente aquela imagem. Olha aquele semblante, gente. Olha aquilo, é a Perpétua da Tieta. Na hora que eu bati o olho, eu falei, pô, eu tô em Tieta, eu tô vendo a Perpétua na minha frente. Parabéns pela interpretação, e eu acredito que os grandes desafios dos atores, e aqui a gente está cercado de grandes atores, vocês vão ver os outros que estão aqui também, gente, mas não é só no verbo, só no falar, é na composição, através de vestimenta, disso tudo, mas é também nos trejeitos, na forma de olhar. Esse seu olhar, de cima para baixo, mostra uma imponência, uma importância da personagem e que de uma forma muito amorosa contrasta justamente com todo esse amor que o seu personagem mostra na causa do Padre Pio. Porque é muito importante você falar isso, porque nos ensaios, né, a gente tem pessoas mais novatas, né, e nos ensaios a gente falou muito sobre isso. Como o seu personagem se sente em relação aos outros personagens. E a gente falou sobre isso, né? Impotência, quem tem instinto de superioridade, qual postura que tem que agir. Então a gente falou muito sobre isso durante os ensaios. Então eu acho muito interessante o público reconhecer e visualizar isso no palco. Né? Mostra que fez sentido que a gente ensaiou, né? Gente, como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai trocando, tá? A gente vai trazer mais personagens aqui, mas deixa eu voltar para o Glauber. Conta o início, como surgiu toda a ideia de fazer esse espetáculo, até a concepção, até a noite de estreia, a hora que as cortinas foram abertas. Bom, na verdade, eu já estava com essa ideia desde o Natal de 2023, eu acho, se não me engano. E o pessoal da prefeitura guarda a decoração lá no memorial. Foi em 2003 que nós estreamos o Alto Conselho, foi? Foi. 2023. Foi 2023? Foi 2023. E aí, as pessoas já estavam gostando do alto. Algumas senhorinhas do memorial já haviam assistido o alto.
E aí elas começaram já a olhar a gente, me olhar com outros olhos. Aí eu falei um dia de Adriana, assim, se um dia, eu falei pra criança, se um dia eu quiser fazer uma peça, conseguir uma forma de fazer, vocês liberam pra gente? Aí ela falou assim, vai, vamos ver. Aí nós ficamos namorando desde o Natal de 2023 até o dia que a Roberta escreveu o projeto da Leondir Blanc, juntamente com a Ingrid, né, que na verdade a Ingrid que é responsável pelos projetos. A Roberta escreveu e arrecadaram, conseguiram o recurso e depois a gente foi atrás dos direitos, né, da aprovação do memorial. O Samuel começou a escrever o texto. Ele falou, posso escrever? Eu nem pedi. Ele falou, posso escrever? Eu falei, pode. Não perca o raciocínio. Primeira experiência escrevendo? Passa o microfone para ele, Glauco. Eu já tinha experiência desde a época da escola, de escrever histórias, eu iniciava, mas de roteiro foi a primeira. Beleza, continua, Glauco. Aí o Samuel começou a escrever, começou a estudar, começou a comprar livros, começou a alugar livros na biblioteca, ir no memorial, já começou a fazer a pesquisa dele, começou a me mostrar o trabalho dele, o que ele estava escrevendo. Aí quando ele me entregou o texto dele, estava pronto o texto, normalmente finalizado o texto, até uma certa parte da ordenação, eu fui e levei para o memorial o primeiro texto dele. Quando eu levei o primeiro texto para o meu memorial, elas me ligaram e falaram assim, ó. Me ligaram e falaram assim, vem aqui sem o Samuel. Eu falei, pronto, Samuel, você fez coisa errada. Samuel, que coisa errada, tô perdido. Vou pegar o Samuel, né? Aí, beleza. Mas cheguei lá, estavam chorando. As mulheres da diretoria estavam chorando. E me disseram que a peça veio para reforçar a fé dos fiéis. Exatamente o que eu comentei com vocês em off aqui, em relação a mim. Samuel, né? Nós somos nós dois, pediram uma sem Samuel. E aí a gente levou o texto pro. A gente já tinha o dinheiro, já tinha a peça autorizada. A gente agora precisava ensaiar e identificar os personagens. Precisava disso agora. Então, quando nós levamos o texto a primeira vez no texto Samuel, pro elenco, a gente achou assim, bom, é a nossa hora de formatar uma peça mais séria. Mais séria. De novo, não perca o raciocínio. O Artimanha existe há quantos anos? 10 anos. E antes do Padre Vitor já tinha feito quantas peças? Nossa Senhora! Incontáveis. Nós temos um currículo de peça muito grande. E quantos atores? Nós hoje somos 30. 30, ok. Eles são 30. E na peça do Padre Vitor usou todos? Muito 10 cantas. Ok. Então, quando nós levamos a peça pro Artimanha, a gente percebeu que tinha o quê? O texto estava ótimo, mas faltava mulheres. Então, a parte de 3 pontos que vocês veem, aquela parte mais divertida, lúdica, a Rosa ela entrava, mas não tinha muita fala. Então eu reescrevi o texto do Samuel, porque ele tinha feito um texto muito denso, com muita informação, que futuramente a gente pode usar esse texto dele, que é um texto muito intimista, e aí a gente foi colocando mais a cara do Artimanha. Porque senão nós saímos da primeira leitura com dor de cabeça, nós saímos assim, cansados da primeira leitura, porque era um texto muito pesado. Então eu vou levar o texto, vou reescrever o texto. Tanto que no dia que eu comecei a reescrever o meu texto, o meu computador deu um problema, eu surtei, joguei o computador no chão. Perdeu o quê? Tive que levar para reescrever depois. Foi uma loucura. E o que eu queria? Eu queria que tivesse personagens fortes, que eu sabia que tinha vários homens fortes na peça, mas não tinha as mulheres. Tinha a Dona Mariana, a Lourença e uma participação ou outra da Rosa. Falei assim, vamos adicionar as nossas meninas também. Vamos colocá-las em pé de igualdade nas cenas. Vamos colocar nome para as pessoas. Vamos aumentar personagens em cenas que não tinha. E a gente foi criando para dar uma carinha Artimanha. Então, que muda bastante, você percebe que existe uma mudança. O Padre Vitor, até a ordenação, depois da ordenação, fica mais teatral, mais artístico, mais colorido. Porque a gente ficou com medo da plateia sair dali muito emocionada, mais do que saiu, mas sem o equilíbrio. Porque se vocês saem dali desequilibrados, de repente não vai dar o gosto de voltar. E quando é muito denso, muito drama, causa um efeito reverso, tá me entendendo? Então a gente queria dosar a mente de vocês, a emoção de vocês. Quer dizer que
tudo o que a gente, enquanto plateia, tem o prazer, o privilégio, a honra de acompanhar, aquilo ali foi dosado. Foi muito. Gente, imagina se não fosse dosado. Eu quase me acabei nessa peça de uma forma muito positiva. Eu já vi, acho que umas 60 peças teatrais ao longo desses meus 51 anos. É uma das melhores peças que eu já vi na minha Essa vida. peça, ela começou a existir muita gente. Eu tava vindo pra cá pensando. Geralmente, nosso padrão de ensaio semanal é de 2h30, estourando 3 horas. Com a peça, subiu para 5, quase 6 horas. 5 horas era o mínimo. 5 horas de peça, de duração, era o mínimo de ensaio que a gente estava tendo, porque a gente não sabia onde a gente ia. E me tira uma outra curiosidade. Sinopse pronto, script pronto, texto aprovado. O próximo passo foi: fulana de tal se enquadra no personagem X? Sim. Isso. Teve uma dança das cadeiras, poucos atores se mantiveram. Por exemplo, atores que eu tenho certeza que eu não pensei em mudar em nenhum momento. Agora a gente pode falar. O Pedro não pensei em mudar em nenhum momento. A Maria se encaixou perfeitamente, tanto que o personagem dela chama Maria por pura coincidência. Gemima, não pensei em momento nenhum em tirar a Gemima. A Ingrid também não pensei em momento nenhum em tirar a Ingrid do personagem dela. Mas os outros, deixa eu ver mais algum que eu pensei. A Roberta Também não pensei em tirar ela no momento nenhum. O Tyson, eu não pensei em tirar depois que ele leu, mas até a Lida, até o primeiro ensaio, o Tyson era um mistério, porque eu não tinha certeza que o Tyson ia figurar. O Tyson, o texto está com mais. Nosso texto tem 50 páginas. 23 anos. 23 anos. E ele fala quase, ele está em todos quase. Só os primeiros que ele não está. Então era uma. E o Tyson no início ele não tinha tanta facilidade de decorar texto. O que eu estou falando aqui é uma realidade nossa. Tem alguns atores que decoram muito bem, muito rápido. O Tyson não tinha essa rapidez, essa destreza. E ele chegou no primeiro ensaio, pronto para nós. Tudo decorado. Caramba. Foi um milagre. Gente, olha só. Eu preciso ir lendo algumas mensagens aqui. Eu tô maravilhado com esse pessoal e orgulhoso de conseguir fazer o programa. Aliás, quando você precisar de um TI, de alguém que realmente manje de computador para te socorrer, contrate um alfaiate. Depois vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá, gente? Olha, Elisângela Martins. Esse espetáculo não pode ficar só aqui, temos que mostrar para o mundo, concordo. E aí, eu até já paro de ler, de ouvir ela dizer, minha mãe é minha mãe. E aí eu me emociono como pai de ver pais e mães ali na plateia vendo vocês brilhando, gente, vendo vocês arrebentando. Sabe por quê? Não sei se alguém aqui já mas quando vocês forem pais e mães, vocês vão observar que o que a gente mais quer é ver o filho feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser espelho, exemplo para o filho. Eu, por exemplo, fui para a faculdade de jornalismo com 46 anos de idade. Por quê? Porque eu queria que as minhas 2 filhas falassem, meu pai é um jornalista profissional. Então, assim, eu fico imaginando os pais e as mães de vocês, as pessoas mais próximas de vocês, felizes da vida com um desempenho excepcional de cada um. Diga. Pais, as famílias deles, o Artimanha tem isso muito bem como característica mesmo, bem fixado, de que a participação e a presença dos pais deles é muito importante. Todos os pais vão, a gente conhece, eu conheço a maioria dos pais, tem alguns são novatos, então eu não conheço muito de intimidade. Mas eu fico assim, fulano, teu pai tá ali, fulano, tua mãe chegou, fulano, tua família chegou. Eu fico lá, fulano, tua mãe tá ali, vem tua mãe, vem sua avó, Que fulano. bacana. Porque os pais, eles vão sempre, eles Sim. sempre estão. Eu acho que isso é o mais importante. Os pais do Artimanha, eles sempre têm esse diferencial. Eles incentivam, a família incentiva muito. Sobrinhos, primos, Isso é importante. Deixa eu perguntar para os dois, é a mesma pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos trocar para a gente ir conhecendo mais talentosos atores e atrizes desse espetáculo. Deixa eu só ler aqui. Adele Maria, adorei a peça, também participar, foi emocionante. Pedro Henrique Carvalho, olha eles!
Tatai ou Talai? Tatai, Tatai. Muito boa a peça mesmo, quase chorei. Eu também, quase chorei. Adriana Vitor Leonel, sempre palavras, sucesso sempre, esse pessoal emocionante, a peça arrasta, amei. Cristiane Silva, essa peça é daqui para o mundo. Tantos talentos assim não pode ficar só aqui em Três Pontas, concordo. Essa história tem que ser mostrada para outras cidades. Vanessa Lino, fala para a Sherry, que chique, mandaram um salve. Ela vai mandar daqui a pouquinho, ela vai estar no ar. Cristiane Silva também. Cadê? Tem muita mensagem. Sherry manda um salve. Gabriel Oliveira, boa noite. Jennifer Leon, salve. Pedro Henrique Carvalho, boa noite. Arthur Lucas, boa noite. Apenas no Globo Repórter com o William Bonner. Eu tô mais para aquele pistoleiro de Bang Bang italiana, com esse bigode aí. Tá bom, obrigado. Valeu. Que mais? Arthur Lucas, Breno Oliveira, boa noite. Breno de novo. João Vitor Mendes. Simplesmente magnífico. Digno dos maiores palcos do mundo. João, deixa eu te fazer um pedido no ar, com o teu apoio, com a tua influência, principalmente com o deputado federal Diego Andrade, com o prefeito Luizinho, com o vice Michael Machado. Possibilite toda a estrutura que esses meninos e meninas precisam para exercer essa profissão, não apenas durante o espetáculo Padre Vitor, mas que o Artimanha possa ser respeitado e abraçado por toda a sociedade trêspontana, principalmente pelos poderes constituídos, para que eles possam exercer dignamente, porque eles transformam vidas. E aqui eu já faço um testemunho. Eu entrei devoto do Padre Vitor na peça, saí muito mais devoto do Padre Vitor, graças ao Glauber e graças ao Artimanha. Então, precisamos muitas vezes perder aquele complexo de cachorro vira-lata e de achar que santo de casa não faz milagre. Peça boa só vinda de fora. Eu já vi muita peça de teatro como jornalista, trabalhando muitas vezes. Embarga a minha voz de pensar no que eu assisti naquela sexta-feira. É algo realmente que eu não voltei ainda para o meu normal. Gente, se vocês não tiveram oportunidade, teremos mais espetáculos, não percam essa chance. É realmente algo maravilhoso. Porém, a gente está falando de pessoas de carne e osso, que precisam trabalhar, que precisam ter o seu sustento, precisam pagar as suas contas, e o Artimanha precisa dignamente conseguir sobreviver. Tem despesas, com microfone que precisa, enfim, com tudo que você possa imaginar, com cenário. E uma coisa que o Glauber disse no final da peça e que também me fez chorar, e não foi uma única vez, né, porque eu já estava chorando ali, acho que fazia um mês que eu estava chorando, viu, gente? Que foi quando ele falou que muita gente via o Glauber e via o Artimanha como vagabundos. E que ele sentia que a partir dali eles seriam vistos de uma outra forma. E aí eu vejo a importância do Padre Vitor nisso. Porque eles já fizeram não sei quantas peças, já perderam as contas, e talvez essa guinada, essa mudança de chave, se dê justamente através do anjo tutelar de Três Pontas. João, conto contigo, tá? Faça o que puder, porque você tem muito acesso, tem muita força, muita influência, e acima de tudo, quase foi padre, quase permaneceu ali durante o tempo todo como celibatário, como padre, enfim, para chegar a padre. Então eu sei da fé, da força que você tem também dentro da Igreja Católica. Ajude o Artimanha e ajude o Glauber Reis, porque como eu falei para eles, na verdade até o termo ajuda me soa de uma forma não real, porque ajudar é aquilo que você faz sem esperar nada em troca, e no caso deles, eles já estão nos dando muito antes de pedir alguma coisa.
eu fui assistir e saí de lá com sensações renovadas em vários aspectos e querendo, dentro da minha pequenez, ajudar da forma, contribuir, ser parceiro, porque eles já me ajudaram muito. Eles ajudaram a aumentar a minha fé. Ajudaram eu a entender que aqui em Três Pontas nós temos o maior nome da música popular brasileira. Temos a memória de um grande político que foi Aureliano Chaves. Temos. Aqui é a terra da fé, da música e do café. Mas já parou para pensar que é a terra da fé, da música, do café e do teatro? Porque graças ao Artimanha e ao Glauber, Três Pontas vai ser mundialmente conhecida através do trabalho desse pessoal aqui. E não estou exagerando. Quer falar alguma coisa, Glauber? Obrigado pelas palavras. Assim, eu fico até sem jeito, mas é isso, obrigado. Deixa eu perguntar para os dois, rapidamente, como é que foi a construção de cada personagem? Você ainda com uma outra incumbência de escrever e também de atuar e... Eu não posso ficar dando spoiler da peça, não, gente. Tenho vontade de falar tanta coisa. O jornalista é um língua solta. Mas a hora que você não desiste do Padre Vitor num dado momento da peça, eu achei que eu gastava muito, né? Tem gente que gasta mais que eu, né, Glauco? Não, vai lá. Tamo junto, vai dar tudo certo. Ali também me emocionou muito. Fala um pouquinho dessa construção. O meu personagem, do Souza, foi uma pessoa muito importante na vida do Padre Vitor. Para escrever, você leu muito sobre o Padre Vitor? De todos os livros que eu poderia sobre o Padre Vitor. Ou seja, quase tudo, ou praticamente tudo que está na peça, não é fictício. São fatos. São fatos adaptados de uma forma teatral. Então, posso dizer que eu fui muito atrás dos fatos e o Glauber pegou da parte do teatro para poder. Foi um conjunto do grupo que formou essa peça. Quanto tempo para escrever? Comecei no começo de janeiro. 3 meses. 3 meses. Foi suficiente, não é? Foi não, você Não. A pesquisa, se bobear, levou muito mais tempo do que redigir. Principalmente pesquisa. Perfeito. Escreveu rápido, ele foi abençoado. virava. Fala, diga. Porque uma coisa que pensando é sempre, a gente não pode fazer uma peça. É o Padre Vitor, então a gente precisa contar como foi a vida dele. Precisa contar tudo detalhado. Aí eu pensava muito e foi esse tempo de pesquisa. Né? Fala um pouquinho da construção do teu personagem, ó Perpétua. Não se tem muita história de fato sobre a personalidade que diga assim, claramente como era a personalidade da Mariana. Mas aí, quando a gente, o Glauber fez muitas dinâmicas para a gente apresentar a personalidade do nosso personagem, construindo e tal. E aí a gente partiu da história. O que ela estava fazendo o tempo todo. Então, o tempo todo ela estava lutando pelo Padre Victor, mesmo que tudo indo ao contrário a ela foi firme. Então, a gente imaginou que o quê? Naquela época, para ela fazer aquilo tudo, no mínimo, ela era uma mulher com muita postura, destemida, séria, porque não era qualquer um que brincava com ela, se a gente for ver. Então, assim, como a gente não tinha muita história concreta sobre ela, a gente foi sobre os fatos. Naquela época, como mulher ser forte, assim, era muito difícil. E partindo também da construção que o marido dela faleceu, a gente pensa, ela tem que começar a criar uma postura mais firme, porque agora ali é ela na casa, ela comandando, né? Então a gente partiu disso para construir o personagem. E eu também me identifiquei muito com ela é muito teimosa, e eu sou muito teimada. Sou muito teimosa, então acho que Tem muito da Mariana em você. eu me encontrei, principalmente na parte da teimosia, sabe? Mas eu gostei muito da personagem. Mas uma teimosia pro lado totalmente positivo, né? Quem vê a peça, eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, a
a força do teu personagem também foi fundamental para que o Padre Vitor chegasse onde chegou. Sim. Mas eu acredito que se não houvesse a Mariana na vida dele, talvez o propósito não tivesse sido concluído. Gente, olha só, mais algumas mensagens aqui. Deixa eu pedir, primeiro, agradecer a vocês dois. O Glauber continua com a gente. Gente, ao vivo, a gente parece meio bagunçado, e às vezes e a bagunça às vezes é bem legal, tá? Não tem nada engessado. Nós vamos trocar de lugar os dois personagens. Obrigado, parabéns. Eu vou dizer para os dois o que eu vou dizer para todos. Obrigado por vocês mudarem a minha vida. Valeu, valeu. Vamos trocar, gente? Deixa eu pedir mais dois ali. Vocês vão vendo eles trocarem aqui, tá apertadinho, a câmera tá ali. Vamos lá. Isso. Cuidado só com a câmera aí. Vai falando, vai falando. A personagem da Jemima, na verdade, a gente tava tentando achar o ponto certo da personagem dela, porque ela até é muito brava, mas você entende que ela tem as melhores funções, né? Sim. Ela assim, Jemima, você tem que inspirar nas senhoras do memorial. Não falava, Jemima. Elas são muito. A gente olha pra elas, são muito sérias, mas vai conversar e vai fazer intenções dela. São pessoas muito boas, mas elas têm que ser firmes, porque elas estão defendendo uma coisa muito importante. A gente estava criando essas referências de mulher forte que essa dona Mariana vai ser, você vai ser referência feminina. Então, assim, ela deu um show de. Ela deu um show de Dona Mariana. Ela consegue ficar bem mais senhora mesmo na peça. Sim. E o Samuel, quem for assistir, vai ver. O Samuel tem assim, os textos, um dos textos assim, com mais falas, uns discursos gigantescos que ele faz. Os textos dele, ele não dava uma palavra, ele fazia, era uma homilia nas falas dele. E ele conseguiu, na verdade, fazer as pessoas se emocionar durante as falas dele. Sim. E como a cena que ele volta no final, ele sabe que foi a cena que ele teve mais desafio, né, Samuel? Mais que a cena que esse menino merece prêmios. A caracterização dele, a forma como que ele faz, a forma como que ele conseguiu levar aquela emoção ali, a cena dele com o Padre Victor no final, pelo amor de Deus. É verdade, e eu preciso dizer uma coisa. A gente já vai apresentar os dois novos atores do Artimanha, que também deram um show lá. Mas assim que acabou a peça, depois que eu te abracei, a segunda pessoa que eu abracei foi ele. E ele tava muito emocionado. Ele tava assim, chorando. Acho que tava eu e ele competindo. Era o prêmio de quem chora mais. Meu momento dele, porque primeiro, ele realmente estudou muito. Ele escreveu, deu a base. Sem a base dele, eu não conseguiria colocar a carinha do Artimanha ali. Então ele adiantou o processo pra gente. Ele colocou o nosso caminho pra gente, a base. E aquele personagem dele é um personagem muito forte. Ele é um velhinho, gente. Quem vê o Samuel no palco é um velhinho. Sim. E olha a cara desse menino, como ele é bonito. Não tem nada de velhinho. E é absurdamente tocante ver que, apesar de todo o profissionalismo, e ele sintetizou isso no final, de todos os atores e atrizes, ali foi uma entrega de alma. Não foi aquela coisa de, vou fazer só mais um por fazer. Não, era algo que também estava tocando a vida de cada um que estava ali em cima do palco. Sabe, na hora ele vinha com uma coisa, e ainda continua assim, nós estreamos umas respostas. Deixa eu conversar com esse menino que eu classifico, depois vocês me corrijam, tá? Para mim, eu divido a peça em três partes. Eu estava assistindo a peça com muita atenção, mas o item emoção não era a tônica. Eu estava mais ligado no que estava acontecendo, até o primeiro tapa do alfaiate no Padre Vitor. Ali, para mim, já foi um divisor de águas. Aí eu falei assim, opa, peraí, deixa eu... Não vou nem piscar mais. Vou ficar ali. E depois também, quando tem a parte em que não desistem do Padre Vitor,
A Igreja Não Desiste, do Padre Vitor, também é algo que eu classifico ali como uma terceira fase que foi fantástico, que foi excepcional. Seja bem-vindo, parabéns pela forma como você nos emocionou. Fala um pouco do teu personagem, quem é você, há quanto tempo no Artimanha? É muito prazer, obrigado, né? Meu nome é Herbert, eu tô no Artimanha vai fazer 7 anos, né? 7 para 8 anos. E pra mim foi um pouco complicado. Então, o Inácio foi complicado. Tanto é que eu né, sou um dos personagens, dos atores que o Glauber até pensou, né? Na troca, ele sabe disso. Mas eu queria, quando a gente teve essa conversa, porque a gente sabe nos nossos pontos, e ele como diretor, principalmente, sabe a que ponto a gente chega, que ponto a gente pode chegar. Aí chegou, conversou pra mim, e aí eu cheguei e falei, eu vou fazer, eu sei que eu consigo, mas esse bloqueio é meu, eu sei que eu consigo passar esse bloqueio, entendeu? Tanto é que eu até conversei, pode ser mesmo, né? Que me dava muito gatilho a parte do racismo, porque eu sou uma pessoa muito brincalhona no dia a dia. E chegar no ponto da agressão, dos xingamentos, pra mim, eu não chegava naquele pico. Aí me dava coisa, não sei, foi complicado. A construção do teu personagem, por exemplo, você é muito novo, só que você tá com uma barba que eu sempre gostei de usar, uma barba maior. Já deixou pro personagem ou você é assim? Não, porque eu gosto da minha barba mais baixa, ou liso. Aí o que aconteceu? Quando a gente ficou sabendo dos personagens e tudo mais, o Inácio Barbudo. Aí eu falei, eu vou deixar a barba crescer. Eu vou deixar a barba crescer. E o Glauber é uma das pessoas que já chegou e falou assim, não, a gente faz alguma coisa para o personagem chegar, não sei o quê. Você tinha até comentado para mim da barba do cabelo. E eu sempre gostei muito de deixar o cabelo e a barba crescer, dependendo do personagem. Ou raspar se precisar. Sim. Eu pra mim era uma coisa assim. Vale o preço. Não lembrei. Você Microfone. ficava sem nada, na verdade, ele tava careca. Everett, na verdade, ele trabalhou no Natal. Ele ficou careca e raspou a barba. Ele ficou sem pelo. Zero. Zero cabelo, zero barba Natal. Não vou falar o personagem, não, que eu não quero quebrar o encanto. Como ele trabalhou o mês inteiro de dezembro, carequinha e sem barba, eu falei, vamos acabar agora, vocês sabem que não pode. Mas não foi só ele. Quase todo mundo teve que parar de cortar o cabelo. Tentar parar essas coisas, porque senão não ia passar a veracidade do personagem. Teve esse processo também. Maravilha. Deixa eu conversar contigo também, te parabenizar. Você me causou alguns momentos de raiva e alguns momentos de riso. Os teus diálogos com a esposa e o jeito caipira de falar tava muito engraçado, assim, perfeito. E também me emocionei muito na hora do teu sim ali de no começo não querer gastar, não querer tirar o escorpião do bolso e depois falou assim, não, vamos investir na escola, vamos investir nas coisas que tem que investir. Parabéns, fale um pouco de você. Eu teatro em 40 horas. A questão do Twitter foi assim, fantástico. Eu acredito que eu não tive tanta dificuldade quanto eu tive em outros teatros. Uma coisa parecida foi o que foi feito para mim. Isso não, isso foi uma coisa mais divertida, foi uma coisa que eu acho que aí no segundo ensaio eu já tinha pegado o nome de jeito do personagem. Assim, só melhorar ainda, né? Eu entendo. Quando eu vi das pessoas, eu vi dos colegas, do Glauber, eu tento melhorar ainda cada vez mais. O mais difícil, eu acredito, é que eu e o Everett, do lado a gente tinha um palco com duas pessoas que eram novas. Né? E a gente não pode deixar isso parecer das pessoas, que tem pessoas novas lá, para deixar pensar. Entendeu? E foi manter a gente e tentar incentivar eles a também manter, né? Porque eles têm potencial, mas às vezes não confiam em si próprio, né? Nossa, será que eu vou conseguir chegar lá tão nervoso? Não, você vai conseguir. Você vai conseguir, vamos com nós. Se der errado, a gente improvisa. Então, essa parte eu acho que foi mais difícil do que o nosso personagem em si. Sabe? Mas foi uma coisa, foi assim, muito emocionante, foi muito legal. Eu gostei muito da evolução do personagem dele.
que é uma coisa que você falou, você começa com raiva dele, com ódio, mas chega no final você fala, nossa, Exatamente isso. ok. E uma coisa interessante no espetáculo, que aí, para quem conhece um pouco das duas histórias, mistura bem, a questão do racismo fica latente, fica expressa, É. fica clara nesse espetáculo. E aí, gente, também estava comentando com eles em off, a gente tem a mania, o hábito de se pautar sempre no lado religioso do Padre Vitor. E esquece que por trás do hoje Beato Padre Vitor, para muita gente, Santo Padre Vitor, estava um ser humano ali chamado Francisco de Paula Vitor, e que negro, ele, em tempos idos, sofreu, mas sofreu muito, porque assim como a Mariana, era teimoso demais da conta, ele não arredava a pé, ele queria uma coisa e ele ia muito adiante. E aí eu lembro, conhecendo melhor através da peça de vocês, do episódio, infelizmente, verídico e famoso, muita gente sabe, de quando Milton Nascimento foi barrado no Clube Três Fontano pela sociedade branca, pela alta classe, enfim, e aí parece que isso gerou uma série de situações na cabeça do Milton até hoje. Embora o Milton tenha muito amor por Três Pontas e de quem eu sou absolutamente fã. Mas, Lorde, eu quero. Falei isso pros meninos, pra alguns, não lembro qual. Foram duas tias minhas, uma tia branca e uma tia negra. Minhas duas tias foram. Pela primeira vez também, é engraçado Você que fala, foram na peça? assistiu a peça, elas foram lá, estavam lá na sexta-feira. E aí uma tia minha falou assim, a branca falou assim, eu acho que eles pegaram bem pesado com as cenas de racismo. Aí a minha tia negra respondeu pra ela, você fala isso porque você é branca. Então, a gente, por exemplo, a gente não tem isso direito de fala, a gente não entende esse lugar. A gente não entende, assim, cada um tem suas coisas de preconceito que deve sofrer por algum motivo, Sim. algum julgamento, mas o racismo por si só, isso é muito triste. E quando o memorial autorizou que as cenas fossem feitas sem censura, na hora que mostrou o texto tamanho, que a chorada, podia usar as palavras crioulo, macaco, com todo respeito, mas podia usar para mostrar o que ele realmente passou, porque Sim. não foi leve para ele. E a gente Se bobear, ainda foi muito pior. e foi pior, é que a gente. Então a gente, como a gente tinha uma cena de cada momento para trabalhar, então a gente falava assim, dá tudo. Herbert, faz o que você tiver que fazer com ele. E os outros do seminário faz o que tiver que fazer com ele para mostrar, porque nós mostramos uma passagem de cada momento da vida dele. Agora você imagina os três, até resolver os 3 anos de seminário, imagina o que passou dentro, quase 2 anos. Imagina o que passou depois. Então a gente, imagina o que passou aqui em Três Pontas, porque a gente foi muito rápido, né? Mas você imagina quantas coisas ele passou em uma vida em 2 horas. Resumir tantos anos em 2 horas, então tivemos que dosar ali na cena. Não, e sem contar que a gente está falando de uma época em que não se tinha no Brasil um regime de democracia. Sim. Ali a gente vivia uma outra realidade ali de senhores e de escravos, de coronéis ali, enfim, de barões que realmente mandavam em tudo, achavam que o dinheiro podia comprar tudo, podia comprar caráter, podia comprar muita coisa. Graças a Deus, as coisas evoluíram e, acima de tudo, o Padre Vitor não desistiu. Elisângela Martins, Roger, concordo plenamente, precisamos de apoio sempre. Eles sempre brilharam e vão continuar brilhando sempre. Tatá, Italai, aí sim, ainda bem, eu ia passar vergonha se não fosse você. Michael Douglas Machado, boa noite, meus amigos queridos. O Maicon ainda, parabéns pelo trabalho e dedicação, orgulhoso de todos vocês, mas especialmente do meu irmão de alma e vida, Glauber. Ainda o Michael, ver todo o trabalho desenvolvido por ele, me faz ter certeza que ele é um servo de Deus, servindo a todos através da cultura e da arte. Sim. E aí, deixa eu já, depois eu continuo lendo, deixa eu só, eu falei que tinha algumas surpresas, algumas coisas que eu quero trazer
no programa. Uma delas é que quando terminou o espetáculo, depois que eu consegui, porque tinha muita gente, eu queria abraçar todos os atores e atrizes, mas não consegui com alguns. Eu vi o vice-prefeito, meu amigo Michael Machado, e também vi o presidente da Câmara, o Mil Bueno, conversando, e eu cheguei para dizer alguma coisa para eles. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Alô? Tá me ouvindo? Alô, Mil? Tudo bem, e você? Olha que surpresa bacana, gente. Pela primeira vez, eu falo que o Artimanha e o Glauber Reis, eles rompem fronteiras. Eu nunca fiz isso, a partir de hoje vai ser todo o programa, vai ter uma chamada, viu, gente? E a primeira tinha que ser com esse cara que eu gosto muito, esse cara que também é espetacular. Muitas vezes eu até invejo, eu que falo alto demais, eu invejo a dicção e a voz bonita que meu amigo Mil Bueno tem. Mil, presidente da Câmara de Três Pontas, vereador, nós conversamos logo depois do espetáculo, muitos de nós visivelmente emocionados com todo o espetáculo, e eu fiz um comentário com você e com o Michael Machado, e depois, para minha surpresa, fiquei muito feliz, na reunião da Câmara, segunda-feira, você tocou no assunto. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Porque ela sabe da negritude. Minha peça tem não só aqui na cidade, mas na região, isso vai reverber em outros lugares. E a nossa fala foi justamente a necessidade de levar a peça para mais pessoas. Sabendo que o turismo religioso aqui em Três Pontas, a Semana do Contribuinte, é muito relevante, é grandioso. Por que não, né? Colocamos decente, uma iluminação, uma estrutura bacana, com a ajuda aí do Executivo, né? Inclusive com iniciativas do Legislativo, porque não para colocá-los para fazer a apresentação para esses romeiros que viajam quilômetros, que vêm muitas vezes a pé, que fazem os seus sacrifícios. E além disso, tentar de alguma forma colocá-los em transmissão na TV. Você havia citado a Canção Nova, né? Eu ainda não consegui esse link. Você depois chegou a falar sobre o Padre William, que é nosso conterrâneo aqui, conheço, né? Irmão do Dudu, né? Francisco. Mas eu consegui um elo, uma possível entrada aí junto com a Samira Lamaica na Rede Minas. Então é uma possibilidade, estou em conversação com eles e quem sabe a gente consegue investir ali no dia 23 de setembro, no dia do Padre Vitor, em Rio Nacional. Né? Maravilha. Vai ser nossa cultura, que a tem feito. Fala assim, a gente é muito abençoado, né? Três Pontas é uma terra muito abençoada, porque a gente respira cultura. Não é só a questão do café, que é extremamente relevante, muito importante para a nossa economia e para a nossa tradição, mas quando a gente fala de Três Pontas, a gente fala da música, sim, que já está, né, intrínseca. Quando a gente nasce em Três Pontas, a mãe e o pai já tem matriculagem de conservatório, vai fazer algum instrumento, vai fazer aula de coral com o Maurinho, vai aprender aula com a Tati, com o Alex. Todos os músicos que nós temos aqui abraçam os festivais musicais. Nós temos aí, né, na parte da dança, ali uma Vilela, que durante tantos anos carrega aí uma academia de dança, trazendo balé, trazendo jazz. Eu, por muitos anos, eu sou da dança, eu tive o corpo de dança. E aí, quando a gente fala de teatro, a gente lembra da Marita, né, com muito carinho. E hoje o Glauber traz o teatro de uma forma muito real, muito acessível. E isso merece ser contemplado e levado para outros lugares. Então, aquilo que a gente conversou na sexta-feira faz muito sentido e a gente vai correr atrás disso. Meu irmão, mais uma vez, parabéns pelo trabalho nesses meses à frente da Câmara. Muito obrigado pela forma como você recebeu a ideia simples que eu te passei. E eu não esperava uma outra coisa de você, mas eu não vou, já que você falou de dança, do trabalho também fantástico que você fez durante anos, talvez os meninos aqui não saibam disso, olha que ousadia do Roger Campos, vai dar um puxão de orelha no presidente da Câmara
que durante um período Roger Campos quase se ajoelhou para que Mil Bueno, o dançarino, o ensinasse a coreografia de Thriller do Michael Jackson, de quem eu sou muito fã, e eu não consegui aprender, viu, Mil Bueno? Vamos sim. Eu preciso tomar uns remédios para tendinite, para epicondilite, para algumas coisas por causa da idade. Mas aqui, falando sério, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos receber pelo telefone e de mandar essa mensagem para esses meninos e também para o Glauber, que eu tenho certeza que é algo que aquece mais o coração deles e eles merecem muito. Com certeza merece. Então, muito obrigado. Certamente vai se estender por muitas décadas, né? Se, Vai chegando. se Deus quiser. E sei que, fundamentalmente, se precisar de você, através das funções que você ocupa e que até aqui tem representado bem a população transpontana, tenho certeza que não faltará da tua parte apoio e incentivo para que esses meninos cresçam cada vez mais. É isso, pode contar conosco, tá bom? Um abraço, boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. E aí, Glauber, comenta aí comigo. Isso aí foi. Sabe aquela coisa de que ideia boa não se cria, tudo se copia? Pois é, nunca tinham feito isso na televisão brasileira e eu tô trazendo pela primeira vez. Comenta aí. Bacana. Eu, assim, eu admiro muitíssimo os músicos, todo o pessoal da área da música, mas eu gosto e eu gostaria muito, seria um sonho se Três Pontos virasse referência de teatro mesmo, seria muito bom. Eu preciso muito da Câmara dos Vereadores, eu preciso muito da Câmara me ajudando, mandando emendas para que o Artimanha possa se estabelecer. Existe uma distorção um pouco, as pessoas confundem veio Glauber, funcionário público, servidor público, e acha que o Artimanha é da prefeitura, e acha que a prefeitura banca o Artimanha. Não, pelo contrário, o Artimanha, quando vende ingresso no Centro Cultural, ele paga o aluguel do Centro Cultural. O Artimanha muitas vezes apresenta gratuitamente para poder usar o Centro Cultural para ensaiar e faz essa troca. O Artimanha não é da prefeitura, não tem recurso, nunca teve este apoio. Existe um apoio de camaradagem, de amizade, mas financeiramente falando, não existe. O Artimanha recebeu umas emendas, né? Mas ainda não chegaram, né, gente? Ainda não chegou. Vamos falar aqui, mas é importante ressaltar isso, as pessoas aprenderem a separar. Eu vejo muitas vezes as pessoas ficam assim, ó. Muitas escolas, né? Fica assim, traz eles na escola, traz eles na escola. Gente, não tem como levar eles na escola, porque eles trabalham. Aqui todo mundo aqui é CLT, todo mundo aqui tem que bater ponto. Então eles não conseguem. Então não existe ainda uma estrutura que visa levar um teatro nas escolas durante a semana. Isso pode mudar. Logicamente isso pode mudar. Mas realmente isso vai partir muito vai partir muito do poder público. Vai precisar muito do apoio da Câmara dos Vereadores. Então, os vereadores sempre é muito respeitado pelos vereadores. O Artimanha já ganhou uma moção de aplausos, eu já ganhei. Nós temos as portas abertas, existe uma ponte entre Artimanha e Câmara. E agora a gente precisa mais ainda desse apoio. Eu precisava falar isso, que as pessoas confundem. Sim. E elas convidam, vem cá, traz aqui na escola. Não tem jeito, gente. Não tem, é um custo tirar eles do trabalho deles. E eles vão receber, hoje eles são adultos, sabe? Existe um custo, Roger. Para uma menina dessa, para um menino desse, vocês não fazem ideia de como as maquiagens que eles usam, as coisas que eles usam, para eles locomover de teatro, da casa deles, a gasolina deles, hoje eles têm que pagar o Uber. Então, hoje, a gente precisa entender que existe esse lado profissional. A gente vai de graça em algumas coisas? Sim, hoje o pessoal fez a participação no evento do meio ambiente. Eu fui como servidor público e eles doaram o trabalho deles. Mas nem sempre é possível isso. Porque quando eles doam o trabalho deles, eles estão pagando para ir. Porque o Uber eles tiveram que pagar, não foi? Prova disso. Eu preciso falar isso. Sim. Prova disso que o Glauber está falando é que, por exemplo, nós temos aqui o exemplo dele, que é ator, TI, manja de computador, é alfaiate, tem que fazer tudo ao mesmo tempo para poder dar conta. Claro que eu estou brincando, gente.
Antes de me despedir desses dois fantásticos também, só mais algumas mensagens aqui. Cristiane Silva, tantos talentos e dedicação de todos, um por um, cada um tem a sua importância, cada um tem um detalhe importante na peça. Quem mais? Ainda ela. Sou suspeita para falar de vocês. Arte e manha merecem toda a minha dedicação e o meu respeito. Amo vocês. Kelly Cris Oliveira, boa noite a todos, parabéns a todos, especialmente ao meu filho Breno de Oliveira. Você brilha muito, isso é legal, a relação dos pais, já falamos sobre isso. Diga. Você pede. Maravilha. Dona Vânia é a mamãe? Dona Vânia é a mamãe. Abraço para a mamãe, para todas as mamães desses meninos e meninas. Lívia Brás, te amamos, Pedro. Aliás, eu tenho Pedro tatuado no braço. Sou devoto de São Pedro. Aí tem a frase, tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Boa noite a todos, parabéns a todos, especialmente ao meu Pedro, a Lívia. Breno, Kelly Cris Oliveira, obrigado. Minha rainha, alguma coisa assim. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu vou pular, tá, gente? Porque eu não vou dar conta, é muita mensagem. Betinho brilhou. O Breno Oliveira. A Cristiane, ó. Sofri, chorei muito, emocionei muito. Já sabia que ia ser profundo, mas não tanto como chegou a me emocionar. Eu vou continuar lendo mais algumas aqui. Deixa eu agradecer a vocês dois. Muito obrigado. Aliás, excepcionalmente a você, muito obrigado por colocar o programa de hoje no ar. O programa não estava no ar. Parabéns, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês têm uma carreira muito abençoada. Vocês são muito talentosos. A gente tem que ressaltar, né, que os dois fizeram dobradinha de personagens, né? Sim. Herbert, Sim. 2 personagens. Faltando uma semana. Pegou contando 2 semanas o personagem que vai ser o Coronel e Sim. 2 personagens também. Faz um contraste, ele faz o bom e o mal. Microfone. E a gente faz o contraste, porque no começo ele faz o mal e eu faço o bom, e depois a gente troca, né? Ele faz o bom e eu faço o mal. Perfeito. Eles são talentosos, eles são muito talentosos, eles são maravilhosos. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês dois. Vamos trocar mais? Trazendo mais 2 pessoas. Cuidado só com a câmera aí atrás. Trazendo mais 2 pessoas aqui para que vocês possam conhecer. Agora, 2 meninas, gente. 2 atrizes. Bacana. Deixa eu comer. Se apresente, por favor. Seja bem-vinda. E também, parabéns e obrigado pelo que você nos proporcionou. Que bacana, a gente vai falar sobre isso. Também a você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Fala um pouco de você. Eu sou a Jennifer, eu fiz a Carmen, esposa de um dos fazendeiros. Também faço parte de algumas organizações que a gente pode aprofundar depois. Excelente. Já aproveita que está com o microfone na mão, fala pra gente de como foi a composição do teu personagem e os outros trabalhos que você tem no Artimanha. Foi criada depois, então eu entrei depois, e eu sempre tive o título, assim, no Artimanha, de fazer princesa. Então o Glauber sempre fala, tá muito princesinha, Jennifer, agora é uma mulher posturada. E eu acho que, fazendo a Carmen, mas eu senti que eu conseguia fazer uma mulher posturada. Perfeito. Então, tipo, Dignamente, lindamente. Eu fiquei muito orgulhosa, porque quando eu me vi nas fotos, eu falei, gente, aquela não é eu. Gente. E isso é o legal, né, do teatro, né? Sim, eu senti isso, porque a gente estava representando as mulheres da classe alta daquela época. Sim. Então, eu tinha que ser elegante. Ao mesmo tempo, tinha aquele leve preconceito com o Padre Vitor, e eu ficava tipo, deixa eu ir lá, marido, deixa eu ir lá, querendo passar por cima do marido. Que era uma coisa absurda naquela época, que não poderia se fazer jamais, que é o que a gente ainda vê, por exemplo,
nos países muçulmanos e, por exemplo, no Japão, onde o homem anda na frente, a mulher anda atrás e o homem sempre com aquela voz imperativa. Falando bem baixinho, você quase não entende nada. E depois, eu também me inspirei em uma pessoa que é a minha professora, Maria Isabel, que foi ela que teve o milagre Sim. pelo Padre Vitor. E na hora que eu me coloquei aquela roupa vermelha, eu olhei no espelho e falei, gente, eu tô a cara da tia Isabel. E eu fiquei muito emocionada, porque ela chorou, ela chorava de soluçar. Na segunda-feira, na hora que eu cheguei na escola, porque eu trabalho na escola, eu trabalho na sala dela. Na hora que eu cheguei, ela veio e me abraçou. E ela me abraçou, ela ficou 1 minuto me abraçando em silêncio. Aí ela olhou e falou, obrigada. Agradece o Artimanha e agradece o Glauber pelo que vocês fizeram, porque vocês mostraram a minha história. E todo mundo falou que aquela personagem era eu. Eu tô fazendo você, né? Isso mesmo. Foi muito lindo, assim, porque você vê que é uma história nossa, né? Sim. O Padre Vitor, a gente tá fazendo uma coisa aqui. A gente fez tantas histórias de fora, da Disney, de outros escritores, até brasileiros, mas é uma história nossa. E onde eu vou, eu falo, fizemos uma história nossa. Então, eu fiquei muito orgulhosa por isso. Parabéns, e ficamos todos orgulhosos de vocês, de você também. Obrigada. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, a composição do teu personagem e como cenógrafa, enfim, todo esse trabalho. Ainda mais fazer cenografia com as dificuldades financeiras que a gente sabe que não é uma exclusividade do Artimanha. Fazer arte no Brasil é muito difícil, mas acredito que no Artimanha também tenha o seu fato, seja difícil. Tem a fazer, tem muitas reuniões, aí o pessoal volta bem perto pra casa, porque todo mundo fica lá fazendo cenário, tem reunião, você pode entender, e é assim que libera o texto, aí já foi em reunião, porque o Marcos Mudou tudo. Uma coisa. Foi muito na cabeça, porque a gente tem o costume de usar o palco todo para um cenário só, para concluir, porque logo em seguida tinha a cena do Inácio, que depois voltava para Mariana. E não tinha como a gente fazer essa prova. É tudo muito pensado, né? Não pode ficar abrindo questão a cortina toda hora, é cansativo. Então, a gente reúne o Glauber, toda a equipe, e aí de início era para ser forte. E falar, Já falou, né, gente? Estamos ao vivo, já foi. só saía e fazia o cenário. No Inácio mesmo, o pessoal ia trazer a arara, a mesa e colocava lá. Só que aí ele apresentando essa ideia pro grupo. Primeiro assim, eu não tô entendendo, eu não vou aceitar. Sabe? Aí depois chegou, a Janila não gostou. A Janila bateu e falou assim, não. Aí chegou a velha, já. Não, Tinha que ser, né? 10 anos de casa, Aí 10 anos. pegou no som. Quando tivesse Ou seja, eu não sei se ela conseguiu desencarnar totalmente da Mariana, né? Porque continua até aqui, né? Com esse semblante magnífico de Autoridade. de alguém que certamente, quando casar, Glauber, o marido é sim senhor, não senhora, né? já é assim. Já é assim com o namorado. Continua, por favor. Necessário. Porque se fosse os casos todos revolucionários que teriam causou, fica esse cenário para nós. E uma curiosidade que quem viu a peça também deve ter. A gente viu ali móveis, figurino. O figurino, por exemplo, de Nossa Senhora, num determinado momento da peça, são itens que o grupo Artimanha já tem, que utiliza em outras peças, ou tudo ali teve que ser arrumado de última hora, de improviso, enfim? Não, claro que não. Eles parecem Figurino. Não, os móveis. Foi, né?
tempo, sim. Nós mudamos a ideia, sim, era uma coisa, ensaiamos, sábado, sentimos falta de alguma coisa para interagir. De fato, mas sim, todo mundo. Peraí, você está dizendo que ensaiamos sábado, um sábado antes da estreia na sexta. Não? Muito antes. Por exemplo, figurino. Vou explicar o figurino. O figurino foi feito antes dos ensaios fazer. Ok. Por quê? Logo depois da escolha dos personagens por cada ator, já fez o figurino, foi isso? Sim, porque na verdade a minha costureira, ela ia ser bom. A filha dela já ia ganhar neném, então a Glauber tem esse ano, eu preciso de um prazo, eu preciso de muito tempo, e ser rápido, porque eu vou parar em tal mês. Então ela ia parar em abril, na verdade. E a peça ia estrear só em maio. Então a gente teve que acelerar. O que foi acontecendo é acrescentando trocas de roupas que eu fui buscando. Então eu foquei primeiro em roupas dos sacerdotes e depois nas roupas dos barões, dos fazendeiros, das esposas. O cenário, nós mudamos, sim. Muita coisa reaproveitada. A Maria, o cenário? Não foi não. Não foi não? Foi. A igreja, cor. Só a única coisa que mudou bastante. A igreja que a última a chegar, né? A igreja chegou com uma semana. Uma semana. A gente pensou no que Os móveis, por exemplo. Sim. foi só brasileiro. Mas o Artimanha comprou os móveis? Não, emprestado. Devolvemos, estão precisando agora de novo. Perfeito. Glauber, me tira uma dúvida e é o que também querem saber. Para onde vai? A gente tem muitas ideias, né, muitas vontades, mas no campo prático, para onde vai o Padre Vitor de Três Pontas, esse espetáculo? Você já publicou que devido ao grande sucesso, mais 2 sessões, é isso? Sim. Na verdade, a gente está com 2 sessões, mas depois eu quero voltar pro cenário. Tá? Depois Sim. o cenário. Eu quero ela. Não, já fala do cenário, já emenda depois o outro assunto. Na verdade, a Maria, ela é essencial. Por quê? A Maria, eu preciso da Maria, eu preciso de algumas pessoas específicas que era liderança, cabeça de uma área, porque às vezes a gente tem ideia e fala, Maria, é possível, Maria, vocês fazem isso. Então eles chegou a casinha, no mesmo dia já pintava. Chegou os postes, no mesmo dia já pintou. Eles saíam lá da Artimanha, tipo 11 horas da noite, 11h30. Então foi uma loucura que sem a Maria não seria possível. A Gemima fez os comentários dela, todo mundo faz os comentários. A Gemima até foi pro cenário, né, Gemima? Mas realmente quem toma a frente do cenário, que me deixa tranquilo de saber que tá em boas mãos, é a Maria. Igual cada um tem uma área. Cada área que eu sei que a pessoa ali é liderança, eu fico tranquilo. Então ela, na verdade, sofreu muito, porque teve muitas pessoas novatas que foram ajudar ela. E as pessoas tiveram que se adaptar ao estilo dela e aprendendo na prática com ela. Com ela ali na hora. Então, a Maria, trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Então ela, assim, eu sou muito feliz com o que ela fez no palco, que a personagem dela eu acho muito graciosa. Sim. Sou muito feliz com o que a Jennifer fez no palco. Sim. Eu sou mais grato, mais feliz ainda pelo que ela fez atrás dos bastidores. O que elas fizeram atrás dos bastidores. Todo mundo faz atrás dos bastidores, que é um trabalho assim que, meu Deus do céu. O que vai ser do Padre Vitor agora, gente? A gente tem 2 sessões, dia 14 e dia 15. Sábado agora a gente nem vai se ver, pelo amor de Deus. Vai, no domingo. Pronto. A gente não tem. É isso. Mas a gente se encontra no teatro, no palco, no Centro Cultural, sábado, dia 14 e domingo, dia 15. E já tem uma notícia, gente. O dia 14, que é no sábado, praticamente nós já estamos com 90% dos ingressos esgotados. Lançamos ontem e já esgotou praticamente. Olha isso. Que espetáculo. Que Não maravilha. é exagero, não é marketing. Samuel ficou enrolando o grupo para mandar o número de ingressos que ia precisar. Eu acho que vai ficar sem ingressos. Tá, mas Tô brincando, eu não sei. é ótimo por um lado que tem a questão do reconhecimento, mas tem muita gente desesperada, eu não posso perder, e aí? E pela primeira vez, aí a gente vai lançar essas 2 sessões, vamos apresentar. Que horas vai ser? Sábado às 19, dia 14 às 19, dia 15 às 17. Aí a gente tem que parar depois, dar uma atenção, porque está acontecendo um festival de teatro com o Artimanha. O Artimanha não tem várias ações ao mesmo tempo. O Padre Vitor tomou a nossa atenção, tomou o nosso foco, mas a gente tem várias ações. Então a gente tem Campo Aberto, eles estavam nesse Café semana passada contando isso.
Estreamos na sexta e na quarta eles estavam na Escocapé apresentando Cigarro Vermelho. Então a gente tem outras peças também que a gente faz por contrato particular, que nem foi com o Chicota e tudo, a gente tem que cumprir. Eles vão ter uma agenda gigantesca no Canto Aberto, que não é Padre Victor, é uma outra história, que a gente ainda nem escreveu. E depois eles vão apresentar também no evento da diversidade, que eu não sei se eu estou sabendo. Olha, gente, puros de reportagem no programa de hoje. Eles vão apresentar uma peça também, e agora vou ter que apresentar porque a organizadora foi lá no teatro no sábado. Agora tá sendo mala que tem que ser só teatro, não quer nem show mais. Espetacular. Gente, deixa eu ler mais algumas aqui. Eu tô pulando, tá, gente? Não fiquem tristes algumas pessoas que mandaram mensagem e eu não li e não lerei, porque não dará tempo, tá? Marília Michel, todos estão de parabéns. Em cada apresentação vocês se superaram e as meninas do som foram fantásticas. A Cristiane Silva, parabéns, minha filha. Todos do Artimanha. Onde o Artimanha vai, a Cris vai atrás. Diga. Eu era pra estar aqui, na verdade, mas ela tem alguma coisa da faculdade, palestra, não sei. Mas o som e a iluminação, quem conhece o Artimanha e acompanha as peças, viu que a iluminação esse ano foi assim, um destaque, né? E o som também. E nós temos tinham três. No som, a Mel nas músicas foi cirúrgica. A Mel, assim, foi maravilhosa, pontual nos momentos precisos de colocar a música. Queria que ela estivesse aqui hoje para falar isso para ela, para vocês verem ela tinha compromisso. E a Rita que estreou, chegou agora, a Rita novata, tomou a responsabilidade. Eu falei assim para vocês, tem certeza do que você está fazendo, menina? Ela, tenho, eu sei, ela tem responsabilidade, ela sei. Ela superou todas as minhas expectativas, a Rita e a Tayane. Elas tiveram um problema na iluminação no sábado, gente. As duas, elas foram fantásticas. A Mel, fantástica, porque sábado foi uma coisa, né? O som e a iluminação deu uma falha. Essas meninas, gente, elas viraram o Jirai. Fica Não, já não vou cantar. Elas foram cirúrgicas. Elas foram técnicas, elas transformaram sei lá, de quem estava comandando a mesa, elas viraram técnicas, elas estavam lá atrás, montando, encaixando cabo, tirando caixa, não sei o que, não sei o que. Então, obrigado, gente. Marília, obrigado por ter lembrado. Mas eu queria que a Mel estivesse aqui contando isso, viu? Não, legal demais. E legal também aqui o assunto do quem manda. Cristiane, manda nada, só obedece. Os namorados também ajudam nas peças. E apresentaram. Cristiane, te amo, José. Daniel Mazotti, estou lesionado não somente. Mandar um abraço para você, meu caro. Seja muito bem-vindo também ao Hall do Podcafé Podcast. A gente estava já cotando ele. É ator também? Não. Ia ser. A gente tava cotando ele para ser um dos fazendeiros. Aí depois a gente chamou, assim, sem nenhuma chance de dizer não para nós, o Gabriel, que estreou com a gente, nunca fez teatro, já tava lá, ninguém nem percebeu que o rapaz foi incrível. Nossa, tem muita gente pra agradecer. O José... O Gabriel me ajuda. Qual que é o outro personagem que, além dele, era o outro coronel engraçado? Aqui. Ele até antes que ele não viu que estava aqui. Gente, eu leio de rico aqui. Ele é uma... Assim, essa peça foi uma surpresa pra gente. Muitas pessoas estrearam com a gente lá. E o Gustavo voltou. O Gustavo nunca tinha apresentado com a gente no palco, pelo Centro Cultural. Para ele foi assim, uma experiência maravilhosa de voltar, né? Um regresso maravilhoso. Então, aclamado, né? Todo mundo só fala do Gustavo onde vai. Lógico, fala das cenas emocionantes, mas quando pensa em comédia, é o Gustavo. Realmente foi espetacular. Gente, ainda tem muita coisa para perguntar. Tem mais uma parte que eu quero passar para eles.
do que a gente está tentando movimentar. Mas deixa eu agradecer a vocês duas. Parabéns. E é muito legal ver o quanto vocês fazem isso com amor. Os olhos de vocês falam por vocês. É muito lindo ver que isso está na alma, que isso não é, vou lá quebrar um galho, não. Isso é objetivo. É correr atrás de um sonho e ver que o sonho está se materializando. Parabéns a vocês duas. Gente, a gente está continuando com o programa aqui, enquanto trocam novamente. Deixa eu fazer mais uma pergunta pro Glauber. O Glauber, já tem alguma possibilidade ventilada junto da igreja, até porque em conversas aqui que a gente está batendo em off, muita gente da igreja, padres, freiras e irmãs estavam lá durante a apresentação. Além da minha vontade de algumas outras pessoas, algo assim, mais tomando corpo, de ter uma apresentação no dia do Padre Vitor, a igreja se manifestou quanto a isso já? Não, na verdade, ainda não consegui falar com o cônego. Eu preciso ir lá, eu tô falho nessa parte, eu tenho que ir lá falar com o cônego. Eu já conversei com o memorial, mas foi esse final de semana, parece que foi depois. Faz 3 dias, não tive tempo de falar com o cônego. Quero lá ver o cônego não conseguiu ir, quero ver o retorno dos outros. Recebi algumas mensagens das paróquias que foram agradecendo, as pessoas estão encantadas. Mas, Roger, eu ainda não sei. Eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi muitas propostas, a gente já ouviu algumas ideias, a gente vai estudar isso. Para nós é muito novo, porque foi faz 3 dias que a gente apresentou, né? Então a gente está ouvindo muita coisa mesmo. E a gente tem que ver o que vai ser mais interessante para o povo, os 3 pontas, para o Artimanha também. E fazer uma coisa bem bolada mesmo. Está muito fora da curva a repercussão, tudo que está acontecendo. É muito além do que você tinha pensado? É muito além. É muito além. Meu pai trabalha na Paiva Lima. Meu pai chegou um dia antes da apresentação, falou assim: o que você está fazendo? Falei: por quê, pai? Porque eu cheguei num lugar, os homens do meu serviço, todo mundo falando que o teu filho, não sei o que. E as pessoas estavam falando disso. Já falavam um pouco do trabalho da gente, nós estamos falando de uma coisa, de uma vontade, está falando da fé das pessoas. A gente tem muito isso também, a gente tem muito. Você viu que a gente trabalhou a peça com muito respeito. Sim. Com muito carinho, com muitos dedos para não machucar nada, para também não ser tão incoerente. Então a gente foi tentar ser na medida. Para mim agora é muito, pra gente, eu não sei como tá dando pra eles, mas onde eu vou só falo da peça, as pessoas só falam dessa peça. E a maioria das pessoas não assistiram e estão doidas para assistir. Pela repercussão, toda hora uma mensagem, toda hora um áudio, toda hora alguém mandando mensagem de que foi tocado. E isso, assim, deixa a gente feliz, mas assusta também. Claro, aumenta a responsabilidade. A gente seria irresponsável se a gente não tivesse esse medo. E eu tenho esse medo. Eu tenho medo do que vai fazer com a nossa. Eu tenho medo do que vai fazer com o Padre Vitor, do que vai fazer com o grupo. Então a gente tem que ter um equilíbrio. E eu não faço nada, Roger. Nada. Em relação ao Artimanha, se eu não sentar com eles. Se eu não perguntar o que eles acham. Isso é bacana demais. Eu respeito muito a opinião deles. Tem umas pessoas aqui que eu respeito de olhos fechados. E eles me respeitam, eu respeito muito eles. É muito mútuo isso. Então, na hora certa, a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? A gente vai sentar, vai argumentar, vai ver. Você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado, e é isso mesmo. Aí eu até lembro por exemplo, do que eu falei para o Maicon e para o Luizinho quando eles assumiram a prefeitura. Eu falei: olha, se por um lado é bacana ver a cidade crescendo, por outro lado, a responsabilidade de vocês aumentou muito porque o Marcelo Chaves deixou o sarrafo lá em cima. Então, para manter o nível é complicado, é mais difícil, a mesma coisa. Talvez exista o Artimanha, que já era muito bom antes do Padre Vitor, e o Artimanha, aos olhos de quem não conhecia, como eu, excepcional pós-Padre Vitor. Deixa eu conversar com esses 2 meninos também. A gente entende a responsabilidade, a gente entende o peso dessa peça.
A gente entende muito tudo que está acontecendo, a gente é muito grato pelo carinho, pelo reconhecimento. Mas também a gente tem, além da peça do Padre Victor, a gente tem outras peças. A gente quer que vocês prestigiem a gente não só no Padre Victor, porque esses meninos já eram atores antes do Padre Victor. Eu preciso ressaltar isso, Roger, porque a gente já tem outros projetos, senão as pessoas vão estar sempre vinculando, vai ser o grupo do Padre Victor. Não, gente, nós somos um grupo teatral. E a arte, nossa, ela é muito, vai além. Lógico que a gente tem essa peça maravilhosa, nossa, eu sei que a número 1 nossa agora é essa. É a maior, mais produzida, mais bem feita, a gente entende isso. Mas tem umas outras peças, a gente quer voltar com o Alto da Compadecida. Então vocês que assistiram o Padre Victor, vai agora assistir o Alto, que é outro estilo de peça, mais engraçado. Então a gente quer entender, a gente quer que vocês entendam. Eles fazem a peça do Padre Victor, mas faz outras peças também. Faz sentido? Faz sentido e eu quero estar também no Alto da Compadecida. Me avise, por favor. Renata, se tiver encontro de motociclista no dia do Alto da Compadecida, a gente não vai poder ir mais, não. Não vai ter jeito de ir, não. Antes de falar com esses dois meninos, achei aqui tão bonitinho. A Jennifer Leon aqui, ó. Te amo, meu amor, tô muito orgulhoso. José Parra Moisés aqui. Declaração de amor, o amor é lindo. Deixa eu conversar com vocês dois também, parabenizar pela atuação. Em alguns momentos causando raiva, em outros causando muita emoção, muita alegria. É repetitivo, mas todos vocês, eu consigo olhar para vocês e ver exatamente o que cada um fez, está fazendo e ainda fará em muitas apresentações dessa peça. Se apresentem, mas emendem junto com a apresentação. Se vocês também estão surpresos com o resultado de vocês, não o resultado dali para fora, a repercussão que está tendo, mas quem está do teu lado, putz, ela foi muito melhor do que eu pensei, ele foi muito melhor, eu também me superei. Sou Gabriel, tenho 15 anos, estou na Artimanha há quase 4 anos, né? Sou mais novo, né? E aí, Ele entrou com 11 anos. Caramba. Então, fiz os 2 personagens, né? O Antônio, um dos seminaristas, e também fiz o garoto com cancerismo, né? Eu acho que foi uma experiência única. Eu cresci numa família muito religiosa, católica, né? Desde pequeno, seguindo as tradições católicas, e na missa todo domingo. E na hora que eu falei que a gente ia fazer a peça do Padre Victor, eu acho que não só na minha família, mas de todo mundo, nossa, a emoção veio, né? Minhas 2 tias, que a gente acabou ficaram muito felizes, rezaram para nós todos os dias. Eu tirei foto da vela e da imagem do Padre Victor que elas acenderam. Tem até um fato muito inusitado, que a minha tia sonhou um dia, faz umas 2 semanas, que ela sonhou que ela tinha que Aparecida do Norte. No outro dia ela chamou minha outra tia e ela levou o panfleto do Padre Victor lá para a sala no lugar assim Aparecida. Foi. E eu acho que isso deixa a gente, isso mesmo antes de apresentar, já cria uma emoção e responsabilidade só aumenta, né? E ver que tinha tanta gente, de todas as nossas famílias, amigos que estavam querendo ver essa peça, criando essa expectativa e a responsabilidade só aumentando para a gente entregar algo que realmente emocionasse ali na hora. Maravilha. Fala um pouquinho também sobre o teu personagem, sobre quem é você, sobre a emoção que isso tudo também tem te causado. Olá, boa noite. Meu nome é Ingrid. Eu tô na Artimanha já tem quase 10 anos também. A Rosa, ela é totalmente ao contrário da minha personalidade. Ela é mais quieta, ela é mais centrada, ela é meiga, ela é doce. Então, achar esse equilíbrio entre a Ingrid e a Rosa foi bem, bem complicado. E eu consegui pegar esse feeling assim, mais pro final da peça, quando a gente acrescentou o sotaquezinho, né? E ficou um charme a Rosa. E aí eu entendi como que era para fazer a Rosa, o que eu precisava transmitir com ela. E assim, eu acho um personagem muito importante
importante, né, na história do Victor. Eu me arrisco a dizer que foi um dos personagens que mais teve contato com ele aqui no Response, né, que mais ajudou ele. E assim, eu até comentei com o Robert sobre o Tyson, né, ele é que faz o Padre Victor. E o apoio que a gente se dá durante a cena é muito importante. E aí eu viro pra ele e falo assim, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá se divertindo? Que eu acho que é o mais importante, né? A gente subir no palco e sentir que tá tudo tranquilo, se divertir, viver o momento. E pra mim tá sendo sensacional. Tô muito chocada com a repercussão. A gente até comentou, porque nós somos do marketing, eu e o Gabriel. Nas primeiras apresentações, a gente comentou que seria pra gente mostrar o nosso trabalho. E aí depois a gente furar a bolha, né? E eu me deparo com as pessoas vindo procurar a gente, sabe? A gente já não tá mais naquele ponto de ir até as pessoas, oferecer o nosso trabalho. As pessoas que vêm até a gente falam, olha, eu preciso ir, eu quero ingresso, como que eu faço? E tá sendo muito mágico pra gente. Ai, gente, é difícil demais. Ela foi falando e foi passando o filme na minha cabeça de quão grandioso é esse espetáculo, cada momento que a gente vive lá. E o legal é que algumas pessoas não gostam de ver coisas repetidas, né? Mas eu não vejo, por exemplo, a hora de assistir novamente a peça. É fascinante. E tem algumas coisas que eu gostaria muito que acontecessem, mas que são impossíveis. Eu tive contato com 3 pessoas que foram fundamentais na história do Padre Vitor. Eu tive contato com Maria do Carmo Jerônimo, a mulher mais velha do Brasil na época. Ela tinha 117 anos e ela lembrava de ter assistido uma missa do Padre Vitor. E ela contava, ela variava assim um pouquinho e algumas coisas ela contava. Então, assim, eu estava diante de alguém que esteve diante dele. E também eu gostaria que ela tivesse a oportunidade de assistir essa peça. Que ela iria acreditar que Padre Vitor, que ela viu pessoalmente, conviveu, estaria ali de novo. E 2 pessoas que eu não posso deixar de citar. Uma, que se existe Padre Vitor beatificado, a gente tem que falar de Dona Rogéria, que foi fundamental, a professora Rogéria. Eu sempre falo isso. E outra que também gostaria de assistir certamente essa peça demais da conta. Ela foi a vice-postuladora da causa, a irmã Célia Cadorim, que trabalhou em Roma e que lutou muito, muito, muito para que Padre Vitor fosse beatificado. Então, essas 3 histórias fundamentais. Mas, Roger, desculpa, é que esses dias me perguntaram uma coisa, assim, não vamos... O que vai ser agora em diante da peça? O que acontece agora? O que a gente faz? A gente não sabe. Tá nas mãos de Deus, tá? Sim. Essa peça tá nas mãos de Deus. Mas uma coisa a gente sabe, que quando o Padre Victor se tornar santo, a gente vai contar a história dele, o que acontece depois da nossa peça. A gente Isso aí, é legal. a gente vai contar a história. Isso é e aí legal. a gente, de certa forma, vai contar a história do nome dele. Porque a gente vai ter que contar a história do que acontece depois. Perfeito. Porque ali termina de um jeito que a gente não vai falar, mas a gente vai contar o que acontece depois. A gente quer contar o final da vida dele. Nessa maior, o final da vida dele foi um final duro, né? Foi um final duro, finalzinho. E a gente vai contar o que acontece pós-morte. E como acontece do Padre Victor depois, aqueles vigários virar cônigo. E como faz para ele virar santo. Porque precisa do memorial, precisa da associação, Sim. precisa da Dona Rogéria, precisa desses nomes que você citou. Contar a história. Então a gente vai contar a história de quem contou a história, entendeu? Enfim. Que honra minha ter podido conviver muito com a Dona Rogéria, com a irmã Célia Cadorim e com Maria do Carmo Jerônimo em uma oportunidade. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro cônego Douglas, para todos os padres, todas as irmãs, as freiras aqui de Três Pontas, todos os religiosos, mas pro meu irmão, o Padre Edinaldo, que não está mais em Três Pontas, mas que continua muito ligado. E também preciso citar um outro padre, além do nosso amado Padre Roberto, que é um exemplo de fé e devoção. As pessoas, algumas ainda precisam aprender a respeitar mais o Padre Roberto,
na sua essência, porque ele realmente é espetacular. Eu vi algumas críticas assim, nossa, a homilia do Padre Roberto dura muito. Mas para você ir num show do funk, você fica 3 horas rebolando e acha que tá tudo ok. Tá tudo ok, tudo bom, tudo legal. Só que por que não respeitar as 3 horas, meia hora, 20 minutos, 15 minutos, 7 minutos de uma homilia do Padre Roberto? Tudo é arte. Eu quero falar do Padre Liu. Ele Padre Liu maravilhoso, que toda vez que eu via aqui na igreja, na paróquia da Ajuda, eu via Padre Vitor. Padre Liu, que também não está mais com a gente aqui na cidade. O Vanes, depois que veio, né? pode ter sido. O Padre Liu, o negro, padre preto, grandão, que sempre lembrou fisicamente muito Padre Vitor. Gente, olha só. A gente daqui a pouco vai encerrar o programa. Posso garantir que foi um dos programas mais emocionantes, mais legais que eu já fiz, porque eu me sinto na obrigação de fazer o máximo que eu puder, humildemente, dentro da minha limitação, do meu tamanho, em contrapartida ao que vocês me fizeram, ao que vocês estão fazendo para as pessoas, e vocês nunca vão conseguir dimensionar o que vocês estão causando nas pessoas. Graças a Padre Vitor, sim, ele é o enredo, ele é o tema, ele é o fio condutor disso tudo. Mas tem o coração, a alma e o talento de cada um de vocês nisso. Então é algo que é para sempre, é algo que eu nunca vou me esquecer. A outra surpresa, a outra coisa que eu queria passar para vocês, estou aguardando a resposta, porque tem um fuso horário. Hoje o Padre William Três Pontano, que é da Canção Nova, foi enviado para Roma, está trabalhando em Roma, está lá na Basílica de São Pedro, está lá no coração da igreja. E aí eu vou ler para vocês aqui o que eu mandei para ele, estou aguardando a resposta, e a resposta com certeza será mais positiva. Oi, Padre William, sua bênção, jornalista Roger Campos, tudo bem aí em Roma? Estou ao vivo aqui no programa recebendo o artista Glauber Reis e o grupo de teatro Arte e Manha. Eles estão encenando a peça Padre Vitor de Três Pontas e o espetáculo está causando uma revolução aqui na cidade. Tamanha a qualidade, o talento de cada ator e de cada atriz e de cada componente do grupo. Eu assisti e chorei a peça inteira, é simplesmente magnífica. Sugeriria que eles apresentassem essa peça também para os romeiros no dia do Padre Vitor, com um telão colocado na praça, para que todos os romeiros possam assistir. Mas também é um pensamento e uma vontade que vão mais longe. Gostaria muito e acho que é de vital importância para a Igreja Católica e acredito que seja também para a canonização do Beato Padre Victor, que essa peça seja transmitida ao vivo pela sua Canção Nova, da onde você faz parte. No dia do Padre Vitor, 23 de setembro, pensei em você, meu amigo, para nos ajudar nisso, para ser esse elo, essa ponte com a Canção Nova. Existe alguma possibilidade de nos ajudar nessa questão? Te desejo todo o sucesso do mundo aí em Roma e quando quiser o podcast Pô de Café. Ele deu uma entrevista fantástica aqui. Tá de portas abertas, meu querido Padre William. Fique com Deus, a sua bênção, Padre William. Assim que ver visualizar essa mensagem, não sei o fuso horário na Itália, que horas que são, se bobear já é de madrugada lá, mas vai me responder e eu vou te passar a resposta dele, mas fica o meu pedido público a quem a gente tem mais contato na Canção Nova para que isso aconteça, e aí que é o mais importante. Não é favor para o Glauber e não é favor para o Artimanha. É favor para a sociedade, para a humanidade, que está cada vez mais doente, afastada das coisas de Deus. E essa peça traz muito do que a gente precisa para a gente poder viver bem. E eu quero, na verdade, aproveitar que os dois estão aqui, eles, além de terem brilhado no palco, tivemos um desafio, né? Mas eles brilharam muito, na verdade, no marketing. Porque eles foram a nossa ponte. Quando as pessoas... a gente precisava de uma imagem, a gente precisava de um vídeo. Eu falo assim, cada um dentro do grupo tem uma função muito pré-estabelecida, muito importante. Todos são importantes,
não existe um maior do que o outro. Tem que ser um tamanho de igualdade mesmo, pé de igualdade, que todos têm potencial, todos têm o seu próprio momento de se destacar. Que nem eu esqueci de comentar na hora que o Pedro estava aqui, o Pedro, além de ter sido barão, ter sido padre, de ter nos ajudado tanto, ele foi o responsável, o maestro do coral, das músicas. Era um desejo nosso ter música ao vivo. E a nossa base, questão de música dentro do grupo, sempre foi o Pedro. Então o Pedro, que está aqui na minha frente, ele foi o grande responsável para que a gente tivesse as músicas. E não perco o raciocínio. A escolha das músicas no espetáculo se deu como? Nós lendo o texto, vendo qual música encaixa. Aí, então, eu não lembro, acho que a Indy mandou uma música, alguém mandou, essa tem que ser Nossa Senhora, essa tem que ser uma. A Marina mandou várias músicas da hora da ordenação. Então, todos do Earthman tiveram uma. A gente vai falar o nome de todo mundo aqui, todos tiveram uma participação muito grande. No pré, durante e o pós também, como sempre. E esses dois fizeram. A turma foi pra capelinha, a turma acordou cedo no domingo pra fazer vídeo, fazer filmagem. Assim, quando eles fizeram o primeiro vídeo, corri pro memorial, falei assim: vem ver. As caras emocionadas. Todo mundo que viu o vídeo desse fica assim: peraí, você quer 3 pontos? Porque eles pegaram ângulos, eles foram tão abençoados, pegaram cada ângulo de imagem de Padre Victor, de terço, de cruz, sabe, nossa, que eu falei assim, gente, como é que eles acharam essas coisas? E foram captando aquilo, em imagem aérea, não sei se a menina arrumou essas coisas. A menina aqui, sabe, o Gabriel Casartes pegou foto, quando o memorial autorizou a imagem do Padre Victor, eu falei assim, então pode deixar, não precisa nem mandar o material. O Gabriel foi lá, remasterizou, sabe quem fala? Ele mostrou isso do Padre Roberto. Posso fazer do Padre Roberto? Pode. Conte. Porque, na verdade, como eu falei, eu cresci no católico. E esse negócio de arte que a gente tem, às vezes é por inspiração, de que a gente acorda inspirado. É isso, é assim mesmo. Que vai É assim mesmo. sabe? Não dá. Vai tocar o público só através da arte e falar, nossa, eu quero ouvir isso aqui. Sim. Aí eu falei assim, eu falei com meu primo, né? Sobre eu ir lá conversar com o Padre Roberto. Aí a gente foi lá conversar com o Padre Roberto, nós fomos no Carmelo, né? Aí eu perguntei algumas coisas para ele, só que ele estava muito doente. E aí ele falou que ele achava muito importante a imagem dele da cadeira. Aí eu falei assim, nossa, então a gente tinha que usar. Na hora eu emocionei a imagem da cadeira. E é muito difícil achar uma imagem boa, porque produções antigas, a imagem da cadeira, a original é a única foto original dele, né? Tem que ver, a gente tem outra, né? Aí eu falei, vou usar aquela que é a pintura. Só que achar uma boa, então aí ele masterizou tudo mais, usou na arte. E vamos pra capelinha pra fazer. O trabalho do marketing, né, acho que ele foi essencial para o sucesso da peça Padre Victor, né, igual o Glauber falou, é a ponte, né, entre o grupo e a sociedade. Então a gente teve que fazer um trabalho muito minucioso, assim, muito delicado. Então a gente trabalhou muito em cima de pesquisa, né, a gente foi na capelinha, acordou no final de semana, no domingo, depois de não sei quantas horas de ensaio. Foi no domingo, acho que umas 6 horas da manhã, para captar a imagem. E fomos os primeiros a ver o Tyson vestido de Padre Victor, e foi assim, uma emoção muito grande. Porque nós somos católicos também, né? Então tá ali na capelinha, com o Tyson vestido de Padre Victor, e a gente visualizando tudo, assim, sabe? Parece que a gente abriu um portal assim na nossa mente, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo aqui agora, tá? E aí a gente foi em vários pontos da cidade, né, pra pegar as captações, e tudo assim, bolando, pensando, e além disso a gente também ouviu muitas histórias, né? A gente foi lá no Memorial do Padre Victor, a gente passou uma manhã lá, ouvindo elas falarem, contarem história. A gente entrou naquela salinha que tem, leu vários milagres, a gente ficou muito emocionado com isso. E saber dessas histórias, acho que motivou muito mais a gente. A gente queria contar todas, né? A gente queria fazer um quadro assim, contando todas as histórias. Mas parabenizar também, né, a minha equipe de marketing, Maria Giovana, o Pedro, que não puderam estar aqui, que fizeram um trabalho muito firme. E é isso, o Gabrielzinho também. E assim, a gente teve um desafio muito grande, né, porque eu acho que todas as teses, né, logo da conferência foi a mesma coisa também. A gente tem muito medo desse pré-julgamento das pessoas. Então a gente, assim,
optou por não mostrar nenhum personagem de início para não causar estranheza e não ativar nenhum preconceito ou pré-julgamento. Aí agora a segunda arte oficial já tem lá a Tanya Tyson, dos atores. E agora ele já conseguiu provar, né? Agora já. E além Espetacular. Espetacular. Para a gente poder encerrar, depois eu preciso entregar exclusivamente para você algumas camisas, uma cueca, um sapato que eu tenho para lá. Gente, isso é uma parte da peça, tá? É uma parte da peça. Parabéns a vocês dois. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Tão novos na tenra idade e tão talentosos. Glauber, é chovendo molhado, né? Já tô ficando redundante, cansativo. Obrigado. Parabéns. A gente que agradece essa oportunidade de poder falar, poder mostrar esses meninos, mostrar o talento deles. Eles, além de serem excepcionais artistas, eles são seres humanos dignos, honestos, íntegros. E é isso que faz com que eu admire mais deles. Eles brilham no palco, mas eles brilham mais ainda na vida real. Que é isso que importa. Você sabe qual é o termo que é usado no teatro quando você quer desejar que um colega se dê bem na peça? Qual é o termo? Mas a gente não. Não, vocês não usam? Na verdade, Roger, isso é uma característica minha que talvez passou para eles. Eu acho que a palavra tem poder. Então eu não acho que. Eu vejo as pessoas fazendo, tem muitos artistas, como a gente falei, tem muitos atores às vezes mais experiência que querem, faz jus aos termos. Mas eu acho feio desejar isso para meus amigos. Deixa eu explicar. Desejar sorte. Deixa eu explicar para quem não sabe do que eu tô falando. Tradicionalmente no teatro mundial, nos Estados Unidos o shit, mas aqui no Brasil merda é o que desejam quando alguém vai pisar no palco ali. Mas sabe por quê, né? Diga, conte. Sabe por quê? Eu não gosto, mas eu ensinei pra eles. Todo mundo a gente sempre ensina. É porque, na verdade, antigamente na Europa, lá, quando tem os grandes musicais, grandes espetáculos, nos teatros, bem estilos bem. Na Europa, então, europeu mesmo. Então, meio de carruagem. Meio de carruagem, essa carruagem tem cavalos, defecavam em frente o teatro. Sim. E no outro dia, quando as pessoas chegavam lá e os garis, o pessoal indo no carro, passava, nossa, o espetáculo teve bom, porque tá cheio de mercadoria. Então quer dizer que teve cheio, tinha muita carruagem. Sim. Então por isso que desejava-se muita merda, que é o termo, né? Só que eu acredito e eu falo muito pra eles, tudo que a gente falou, que a gente queria conquistar, tudo que a gente fala tem poder. Sim. Então eu não quero desejar isso pra eles, não, a gente tem nosso a gente tem nosso ritual. Isso é legal. A gente faz nossa oração, nem todo mundo é católico, eu respeito muito Claro. isso. Em evangélicos. O próprio Tyson, que é o Padre Victor, ele é evangélico. Olha ele isso. se entregou de uma maneira, ele se conectou com o Victor de uma maneira genuína evangélica. Então a gente respeita. Eu era evangélico quando montei o grupo, agora eu me converti, sou católico, mas eu respeito muito e admiro a individualidade de cada um. Então o que a gente faz? A gente reza o Pai Nosso, que é universal, né? E a gente se deseja boa sorte, que o Espírito Santo nos ilumine. Mas essas palavras a gente não fala muito não, assim, a gente gosta de coisa bonita. Entendeu? Bonito foi, e será todas as vezes que vocês estiverem no palco. Para a gente poder encerrar, os atores e as atrizes são as pessoas que nos apresentam mais diferentes histórias e realidades de uma forma emocionante, envolvente e inesquecível. É a partir de vocês, Artimanha e Glauber Reis, que conhecemos o mundo além do nosso próprio olhar e do nosso próprio umbigo. E como tenho o prazer de conhecer vocês, que atuam nessa área com tanto empenho e com tanta verdade. Só posso dizer o quanto o trabalho de vocês me encanta, me encantará, e fez com que eu me tornasse fã de cada um de vocês.
Também quero dizer que foi a partir de vocês, atores e atrizes, que eu entendi que atuar é um exercício de ser outra pessoa e muitas vezes se conectar com ela e se misturar, se fundir nela. E vocês fazem isso como ninguém. A habilidade de vocês não é nem a questão do que vocês fazem sobre o palco e que fica ali, mas é o que vocês fazem a gente sair dali e levar para casa. Cada gesto, cada palavra, cada habilidade que vocês demonstram transformam vidas, mudam realidades, impressionam. E tenho certeza que vocês terão muito sucesso. E saibam que eu sempre estarei aqui. Seja no Podcafé Podcast, seja no Conexão Três Pontas, seja onde for. Quem sabe um dia eu ainda volte a fazer rádio, como tenho muita saudade da minha saudosa Transamérica. Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Quem sabe um dia a gente volta. Abraço pro Júlio. Eu só posso encerrar lembrando que eu sou fã incondicional de um ator negro. Para mim é o maior de todos os tempos. E graças a Deus ele está nativo. Ele se chama Denzel Washington. Eu sou fã de carteirinha. Como sou fã de Robert De Niro e de Al Pacino também, mas de tantas e tantas e tantas e tantas pessoas. Para terminar, eu preciso contar rapidamente aquela história e certamente serviu como pano de fundo lá na coxinha para cada um de vocês, no antes e no depois da história do Padre Vitor, da peça do Padre Vitor. Foi com você e o Michael aqui que eu contei a história do cavalo, não foi? Foi? Cavalo? Não? Não foi. Você não deve Não, saber. muito boa do Machado. Quais as duas formas de se abrir uma cabeça? As duas melhores formas é de se usar um machado. Eu prefiro um Machado de Assis. Mas deixa eu contar a história rapidinho para fechar isso aqui com o valor, o quilate que merece. Um fazendeiro, um senhor de terras, um ricão, ele tinha vários cavalos. E ele estava lá na fazenda dele e estava tendo uma obra. Um dos cavalos que ele mais gostava caiu nesse buraco. Os capatazes chegaram para ele e falaram assim: olha, patrão, o cavalo caiu aqui, o senhor gosta muito, mas vai dar um trabalho danado para tirar. E vai dar um custo, um gasto tremendo. E o dono da fazenda era muito agarrado com o dinheiro. Ele olhou, o amor pelo cavalo ficou em segundo lugar e ele falou assim: ah, não, vamos gastar não. Faz o seguinte, pega em paz, vamos pegar toda essa terra que está em volta do buraco, vamos jogando no lombo do cavalo, a gente enterra o cavalo, sepulta a vida, os sonhos, os projetos, tudo que esse cavalo possa ter daqui para frente. Os capatazes foram jogando pás de terra no lombo desse cavalo. E aí começa a associação com cada um de vocês e com cada um de nós e com você que está em casa. À medida que foram jogando pás de terra nas costas, no lombo desse cavalo, esse cavalo não quis aceitar essa pá de terra, esse fardo, esse problema, essa condenação sumária. Ele simplesmente começou a chacoalhar o dorso. Significa correr atrás dos próprios sonhos, ir atrás. Ele foi atrás. Foram jogando pás de terra. Ele foi se mexendo. E à medida em que foram jogando mais pás de terra sobre as costas dele, não foram percebendo, mas ele começou a subir sobre essa própria terra. E no final da história, de tanta terra que jogaram nas costas dele, o cavalo saiu do buraco sozinho. O que eu quero dizer para vocês? Qual que é a moral da história? Por mais que falem que vocês não são capazes, que vocês não vão conseguir, que tentem jogar pás de terra no sonho, nos projetos, naquilo que vocês amam, naquilo que vocês praticam e, sobretudo, naquilo que Deus deu de dom para cada um de vocês, acreditem, sempre vai ter gente para jogar pás de terra nas costas de vocês. Resta saber se vocês vão aceitar, sucumbir, agachar e deixar o mal acontecer,
ou se vocês vão chacoalhar o dorso, se vocês vão se dar o direito de ter uma vida nova, de falar, isso não é para mim, eu vou muito mais além. Obrigado, Glauber Reis, obrigado, Artimanha, e eu termino com aquela mensagem que eu falo para vocês sempre. Tá a fim de ter uma semana abençoada? Hoje não é segunda-feira, eu sempre falo começar a semana, então quinta, sexta-feira, tá a fim de que sejam dias abençoados? Duas coisas básicas, né, para que você consiga. A primeira é tirar o bumbum do sofá. Desacomode. Ninguém faz nada por você. Se você não tiver a coragem de fazer, vai ficar ali parado. E sabe a história do milagre? Ele existe. Mas do céu só cai chuva. Por milagre acontecer, primeiro você tem que desacomodar, correr atrás do potencial que Deus te deu. E, sobretudo, acreditar nele. Porque aí o que é chuva e o que se transforma apenas em faz de conta, pode se consumar através de um milagre na sua vida. Milagre através da capacidade que Deus te deu. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Pod Café Podcast. Se eu não me engano, um convidado especial será o nosso novo delegado, o doutor Guilherme, para a gente poder falar sobre a segurança pública em Três Pontas. Não deixem de ativar o nosso sininho, até porque daqui a pouco esse programa vai lá para o YouTube, depois a gente vai fazer os recortes, vai me dar um trabalho para fazer os recortes, mas esses meninos e meninas merecem. E vocês vão ter muito material para vocês acompanharem. Muito obrigado a todos que participaram, que mandaram mensagem. Muito obrigado, presidente da Câmara. Muito obrigado, Padre William Sim, que ver a mensagem. Muito obrigado, Maicon Machado. A todos que irão devolver, não é ajudar, devolver ao Artimanha aquilo que eles já estão nos proporcionando. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem.